A graça e a paz, irmãos. É muito bom estar de volta. Muito bom. Então, nosso grupo de oração estudo bíblico, quinta-feira às 20 horas, reunião de juventude 19 horas no sábado. Hoje eu tive uma reunião muito boa com a classe de casais da igreja. Teremos daqui a 15 dias novamente. E daqui a 15 dias, ou seja, daqui a 8 dias, aliás, de amanhã a 8, né, eu estarei retornando à classe de reflexão, né, baseado sempre nas mensagens do domingo. Então, meus cursos estão terminando, e aí, sem ser essa segunda próxima, estaremos possibilitando novamente. Eu trago uma fala baseado em Romanos capítulo 3, nos versos 9 e 10 hoje. A gente vinha falando de fé até a semana passada. Meu intuito é aprofundar mais a vivência do humano. Então, no dia 16 eu falei sobre a fé e a consciência do fazer. No dia 23, a fé e a simplicidade consciente, quando eu falei da simplicidade do Evangelho. A fé, em sua simplicidade, é incômoda e esclarecedora no dia 30 de maio. No dia 6 eu falei sobre a fé e o chamado à humanidade, à humildade. E no dia 13, a fé e a responsabilidade da vivência. Hoje, eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre ser humano. Então eu estou falando sobre a consciência do verdadeiro status. Lá em Romanos capítulo 3, nos versos 9 e 10. Vamos ler? Romanos 3, 9 e 10 diz assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Carta aos Romanos é sempre um confronto entre a lei judaica e a graça, como na maioria das cartas do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo confronta o judeu, mas ao mesmo tempo traz o gentio à sua realidade. Obrigado, Paulo. O apóstolo Paulo deixa claro que não há melhor ou pior, maior ou menor. Nesse sentido, eu falei pela manhã sobre o humano é da ordem dos extraviados, e falei também que a fala humana é fala egoísta. Se você não viu, você pode ir lá no Facebook, aliás, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, estará lá a mensagem de hoje de manhã. Essa aqui estará também durante a semana, eu postarei lá. Baseado em que, Milton, você está falando sobre isso? Bom, dois pensamentos. O primeiro é esse confronto no capítulo 3, né, sobre as responsabilidades do judeu. O apóstolo Paulo dizendo claramente que o gentio não seria melhor que o judeu nesse sentido, nem o judeu melhor que o gentio. Né? E também em conversas que tenho com pessoas do corpo de Cristo. Eu falo sobre isso muito, porque eu entendo que a maioria não fala, né? Eu não consigo, eu até consigo entender, mas eu não consigo compreender como é que o índice de pessoas que consultam pornografia no nosso meio é tão alto. Eu não consigo entender, aliás, eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como é que o índice de divórcio no meio do chamado povo de Deus é tão alto como no meio do povo que está de fora, né? Que pelo menos assim é representado, né? É visto. Então, e aí eu estou falando de religião mesmo. Por exemplo,
o índice de divórcio dentro dos evangélicos ou entre os evangélicos é tão alto quanto o índice de divórcio entre os não evangélicos, tá? O índice de consulta pornografia, que não é nem discutido no nosso meio, é muito alto. Eu converso com muitas pessoas que não têm coragem de conversar com seus pastores, não têm coragem de falar na sua igreja, que acessam pornografia, que gente casada, inclusive, gente solteira, namorados, casados, gente que não consegue administrar isso. E aí, por isso, eu trago essa reflexão e vou continuar trazendo, porque de vez em quando, algumas pessoas passam por problemas que se veem injustiçadas, né? E elas, mesmo de vez em quando, elas meio que culpam o Senhor com isso. Como é que Deus não viu o que estava acontecendo? Como é que Deus permitiu? Deus não sabia que Ele estava fazendo isso, que ela estava fazendo isso. Eu estou me sentindo traído, traída, injustiçado, injustiçada. E aí eu tenho trabalhado isso na minha mente, mesmo porque, como pastor, e carregando também a carga de psicólogo, é interessante que eu estudo sobre isso. Por isso, né, eu entendo claramente que o ser humano é da ordem dos extraviados, foi extraviado no Éden, optou por esse extravio, né? E a Bíblia, apesar da Bíblia dizer que somos imagens e semelhanças de Deus, né, eu percebo muito esse extravio, inclusive dentro da chamada igreja, tá? Dentro do corpo de Cristo. Eu entendo claramente na fala da maioria das pessoas que eu converso, que ser humano traz uma fala egoísta, tá? Puxa para si, claramente. Tá? Então, nesse sentido, eu quero falar agora à noite, né, porque eu estou trazendo nesses 3 pensamentos: o humano é da ordem dos extraviados, a fala humana é fala egoísta, e o caminhar do humano é caminhar destrutivo. E eu quero começar a falar por mim, porque eu sei que quando a gente fala sobre essas coisas, as pessoas, elas extravasam de outra forma. Por exemplo, uma vez no púlpito de Betânia, numa ministração, eu disse à igreja: eu sou dependente químico em recuperação já há tantos anos. Eu digo assim hoje, né? Eu poderia dizer então: eu sou dependente químico de álcool em recuperação há mais de 30 anos. Tá? E aí eu lembro que eu disse isso, e alguém me parou na porta da igreja no final, na realidade era uma palestra, alguém me parou na porta da igreja e disse assim: você então não foi restaurado em Cristo? Eu disse: como assim? Eu não entendi o que você está dizendo. Ele disse: não, porque o restaurado em Cristo não continua sendo dependente, só depende do Senhor. Você não tem restauração em Cristo. Isso foi até meio difícil na época para escutar, porque era um diácono da igreja. Eu disse: meu irmão, olha, eu acho que você não entendeu a mensagem. Eu conheço muitos restaurados em Cristo que continuam praticando os mesmos pecados. Então, o que você chama de restaurado? Eu assumir que de repente não bebo, sei lá, hoje seria há mais de 30 anos e realmente não bebo. Aí eu citei para ele a parábola do pai que manda os filhos para a vinha. O pai chama um filho, e eu falo sempre isso aqui, tem 2 semanas que eu falei sobre isso, né? O pai, aliás, 1 semana, o pai chama um filho e diz: vá para a vinha trabalhar, e o filho diz: não vou. Aí chama outro, diz a mesma coisa, e o filho diz: eu já estou indo, né? E aí o que disse que não ia foi, e o que disse que não ia, que ia não foi. Quem foi que obedeceu o pai? E aí ele ficou, eu disse: pois eu entendo que eu assumo quem sou. Eu entendo que eu assumo que o Senhor é meu Senhor, e por isso eu estou em recuperação e vou continuar, né? Isso foi há cerca de 14 anos. E eu continuo sem colocar um gole de álcool na boca. Nesse sentido,
Veja os versículos 10 a 18 de Romanos 3, 10 a 18. O apóstolo Paulo diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Esse texto, até aqui eu estou repetindo o que eu falei pela manhã. Verso 15. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, pode ser que vocês digam, como assim? Mas eu conheço muitas pessoas que pensam isso. Aos meus olhos é inútil adorar a Deus. Como é que eu estou servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e o Senhor permite tudo o que está acontecendo? Não entende o seu caminhar diante do Senhor. Nesse sentido, o ser humano, se não entende o que é vivência no Espírito, vai viver exatamente assim. Exatamente assim. Né? Na realidade, o apóstolo Paulo, nos versos 15 a 17, ele está citando Isaías, capítulo 59, nos versos 7 e 8. Né? É basicamente o mesmo texto. E quando eu penso no caminhar desse homem, eu vou trazer um outro texto que eu trago sempre para vocês. Deuteronômio capítulo 30, nos versos 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. A palavra de Deus é clara. Veja, Deus está diante de seu povo. E o que Deus diz? Ele diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O que o Senhor faz? O Senhor chama o seu povo através do seu servo, aqui Moisés, e diz: eu coloco diante de vocês, escolham vida e morte, saúde e doença. Escolham. Nesse sentido, a gente vê em Jeremias capítulo 21, no verso 8, a fala é basicamente a mesma. E se você for para o Antigo Testamento, essa fala ela é repetida, ecoada em quase todos os profetas também. Jeremias 21, 8, diga a esse povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida, o caminho da morte. O tempo todo, né? Se você está dizendo que eu posso influenciar na minha salvação, não, eu estou dizendo que já está escrito, você pode dizer em que caminho vai seguir, né? Mas não tem como influenciar na salvação, porque veja, quem caminha no caminho da vida, ou está no caminho da vida, ou vive a morte. Que rolo é esse, amigos? Eu estou querendo dizer para você que mesmo que você diga que vive no caminho da vida, se seu testemunho não for testemunho de vida, na realidade você está no caminho da morte. Tá? Isso é claro também no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Veja Mateus capítulo 7, nos versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14, essa fala é de Jesus Cristo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, ou leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Olha só, são poucos os que a encontram. O que Jesus Cristo está dizendo é eco
do que Deus disse através de Moisés em Deuteronômio 30, do que Deus disse através de Jeremias no capítulo 21, verso 8, do que a gente percebe em Isaías, em quase todos os profetas. O que Jesus Cristo está dizendo é: existem dois caminhos. Qual é que você escolhe? E aqui não adianta você dizer: eu quero o caminho da vida, eu vou pelo caminho estreito, e tentar pegar atalho. Não tem atalho no caminho estreito, você vai ter que viver no caminho estreito. Eu estou no caminho estreito, mas tem testemunho de caminho largo. Você não está no caminho estreito, não está. Não consigo entender isso, tá? Não consigo entender pessoas que dizem que andam no caminho estreito, no caminho da vida, mas vivem como se estivessem mortos. Isso é bem claro. Na realidade, a fala de Jesus Cristo é bem parecida com a fala do salmista, no Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11, o salmista diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena, a vida. Aliás, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16, 11. Na realidade, vereda aqui é caminho, né? Na realidade, o salmista está dizendo: tu me mostras o caminho que leva à vida. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Se nós não entendermos que o caminhar do humano é caminhar destrutivo, nós vamos continuar caminhando no caminho largo, no caminho da morte. Precisamos entender quem é o ser humano, porque vejam, irmãos, o que leva alguém, depois de, 3, 4, 5, 10 anos, depois de apenas dar um toque na droga, voltar a consumir? O que leva alguém que há 10, 15, 20, 30 anos professa a palavra do Senhor, frequenta a igreja e continua dependente da droga? O que leva? O que leva alguém que ri, brinca, chora, levanta as mãos, canta num culto, mas não consegue viver sem a sua maconha, sem a sua cocaína, sem o seu álcool? Meu Deus, isso é um absurdo. Existe. O que leva alguém a estar frequentando os chamados templos, adorando, levantando mão, convivendo com os irmãos, e continua adulterando, como se nada tivesse acontecendo? É alguém que diz que está no caminho estreito, no caminho da vida, mas sua vida, seu testemunho é de caminho de morte, de caminho largo. E é o que Jesus Cristo fala claramente, né? Vocês por fora apresentam uma beleza, por dentro vocês cheiram mal. Se nós não compreendermos quem realmente é ser humano, nós não vamos entender nada disso, né? Nesse sentido, olha o que diz aí Atos capítulo 7, nos versos 51 a 60, Atos 7, 51 a 60, aqui está aquilo que a gente chama de pregação de Estevão, né? Eu chamaria de discurso aqui, não tinha o intuito de uma pregação, nesse sentido, no sentido que eu estou fazendo agora com vocês, teve um intuito confrontador, né, em relação à liderança religiosa. Estevão confrontou, trouxe toda a história do povo de Israel, num dos mais lindos textos que eu conheço na Bíblia, né,
falando sobre a promessa do Messias, fala sobre a vinda do Messias, e aí ele simplesmente conclui o discurso dele dizendo: vocês mataram o Messias. Veja, Atos 7, 51 a 60, Estevão, diante de todos, diz: povo rebelde, obstinado, povo rebelde, obstinado de coração, né? Eu gosto muito de uma tradução que diz: vocês têm dura cerviz e são incircuncisos de coração, que eu falei a semana passada, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Agora imaginem vocês, a gente está aqui diante de toda a liderança religiosa daquela época, do povo judeu, e Estevão simplesmente olha para todos e diz: vocês são assassinos, vocês mataram ele, tá? Vocês se tornaram traidores e assassinos. Verso 53, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. No verso 54, o texto diz que, ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os olhos para o céu e vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele continua falando: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O texto diz que eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Esse tipo de punição não podia ser dentro dos muros de Jerusalém, tinha que ser fora. O texto continua relatando que as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, nosso amado Paulo de Romanos. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado desse pecado. Tendo dito isso, o texto diz que adormeceu, morreu. Irmãos, sabe o que eu acho incrível nesse texto? Diante de toda aquela tensão, Estevão simplesmente abre a boca, fala sem medo, como se eu tivesse aqui com um bocado de bispos, com um bocado de pastores, de padres, de pais de santos, quero dizer, com um bocado de xamãs, com um bocado de gente religiosa, e dizendo: vocês são assassinos, vocês mataram ele, vocês fizeram isso. Diante de tudo isso, eles não ouvem Estevão, eles não querem ouvir, o intuito deles é acabar com aquilo, e aí Estevão olha para eles e faz a mesma coisa que Jesus Cristo fez: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na realidade, Estevão está cumprindo aqui a fala do Paulo quando diz: a minha luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas principados e potestades. Quem raciocina com pensamento, com raciocínio humano, entende claramente que a luta é contra pessoas. Mas quem raciocina com a mente de Deus, com a mente de Cristo, com a mente do Espírito, entende que a luta é contra principados e potestades. A mente humana, porque o humano é da ordem do extraviado, e sua fala sempre fala aquilo que lhe apraz, e nesse sentido o seu caminhar é sua vontade. Estevão entendia claramente a vontade do Espírito Santo, claramente. Irmãos, vejam o resultado da obstinação humana aqui em Romanos, capítulo 1, nos versos 24, 26 e 28. Romanos 1, 24, 26 e 28. O apóstolo Paulo diz que Deus entregou o homem à impureza sexual.
Deus entregou o homem a paixões vergonhosas. Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável. Você está querendo dizer que Deus abandonou o homem, Emilson? A palavra entregou aqui no grego é: vai, faça o que você quer, ou o que você quiser. Vai, faça o que você quiser. Eu não estarei com você. Alimente o que a sua mente manda. Eu não estarei com você. Ou seja, siga a sua mente corrupta. É isso que a humanidade está fazendo. É exatamente assim que está acontecendo. E aí que eu não estou falando só da área sexual, né? Por exemplo, desmatamento da Amazônia, tá? O homem está acabando com aquilo que Deus deu para ele administrar. A falta de verde no mundo está causando falta d'água, né? E já existe guerra por água. Filmes que nós estamos vendo, né, hoje em dia, guerra por água já existe. No futuro vai ser muito pior isso. Os países que tiverem água serão os países que administrarão os outros. Poderão negociar sua água, outros países poderão invadi-lo para tentar ter água. Por que isso? Porque simplesmente o homem está à disposição da sua mente reprovável. O que manda é ganhar dinheiro, é poder, é muito prazer. E o homem não está nem aí para isso. Nem aí, né? É exatamente o que a Bíblia fala. O homem está entregue para fazer o que quiser em relação à sua mente, à sua própria mente corrupta. Por quê? Exatamente porque o homem é da ordem do extravio. O homem quer caminhar num caminho destrutivo. Precisamos pensar nisso. A gente vai ver muito sobre justiça em Romanos, né? Porque quando me dizem assim, você não acha isso injustiça? Aí eu pergunto, injustiça? Você está falando de quê? Da sua justiça? Porque quando a Bíblia fala de justiça, a Bíblia não fala de justiça do homem, porque a Bíblia sabe que o homem é corrupto. E quando eu falo de Bíblia, falo de Jesus Cristo, falo da palavra de Deus. A palavra sabe claramente que o homem é corrupto. Jesus fala claramente, o homem é mau, né? Se vocês que são mau, sabem o que dá para os filhos de vocês, quanto mais Deus pode atender o pedido de vocês em relação ao Espírito Santo. Essa é a fala de Jesus. Eu pergunto logo, justiça do ponto de vista de quem? Porque quando a Bíblia diz, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, essas outras coisas serão acrescentadas. A justiça ali, quando Deus olha para a justiça, né, Ele está olhando para o menos favorecido, para o órfão, para a viúva, para o abandonado, para aquele que sofre, para o angustiado. Deus olha para o mais necessitado. Quando a Bíblia diz que eu sou justificado, é porque eu me tornei justo em Jesus. Se eu sair dos pensamentos de Jesus, os meus pensamentos, irmãos, vocês não sabem. Não sabe. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, já trouxe isso aqui, já relatei isso aqui uma vez. Eu estava conversando com uma pessoa sobre alguém que tinha sido preso naquela semana, era um pedófilo e abusador. E aí a pessoa que estava conversando comigo disse assim: se eu pego um cara desse,
eu acabo com ele. Aí eu disse: você já imaginou que Jesus Cristo também morreu por ele? E aí ele disse assim: o que você faria então? E eu respondi: olha, se não fosse a justificação de Cristo em minha vida, possivelmente eu fosse como ele. Poderia dar vazão à minha mente, fazer o que viesse à cabeça. Porque no passado eu já fiz coisas que hoje, quando eu lembro, eu digo: como é que eu fiz isso? Eu não consigo acreditar. Eu mesmo não me conheço. Eu disse para ele: olha, a diferença nisso tudo é Jesus Cristo. Mais nada. Mais nada. Se Jesus Cristo não entrar, não tem transformação. E ele: você está dizendo que tem que ser crente? Eu disse: não, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de sentido de vida. Eu estou falando de transformação de mente. É disso que eu estou falando. E é assim que funciona, irmãos. Por que vocês acham que eu larguei a bebida? Por que vocês acham que eu não consumo mais álcool? E eu lembro que o trabalho de Deus na minha vida foi tremendo, porque veja, eu parei de beber cerca de, eu acho que 6 ou 7 meses antes de me converter, como se Deus estivesse me preparando para a história, Quem me conheceu com um copo de bebida na mão. Eu vivia com um copo de bebida na mão. Meu consumo era vodka, e nas festas eu não estava sem beber. Mas um dia eu fui a uma festa, e aí eu olhei para o meu primo, que nós perdemos ele esse ano por causa da Covid. Eu olhei para a Kelly e disse: olha, preste atenção nesse copo que você está vendo na minha mão. Não fui eu. Não fui eu. Porque foi assim, a gente estava bebendo, disse: preste atenção nesse copo que está na minha mão. Ele disse: que é, primo? Eu fiz: não bebo mais. Está ficando doido? Chegou agora, já está embriagado? E eu disse: eu não bebo mais. Nunca mais. E assim foi feito. Assim foi feito. Todo mundo estranhou isso na família. Eu acho que cerca de 6 ou 7 meses depois eu me converti, e aí eu comecei a entender o que tinha acontecido. Era o Espírito Santo que já estava dizendo para mim: olha, meu filho, sinto muito, você não vai mais tocar nisso. E vocês acham que eu não bebo por quê? Na realidade, eu não toco mais em álcool, porque eu entendo que o Espírito de Deus está em mim. Porque eu sou o templo do Espírito. Ele me dá a liberdade para fazer o que quiser. Eu opto por não querer. Eu quero encerrar, porque eu quero levar você para um texto que você já leu hoje. Efésios capítulo 4. E aí eu quero trazer você para os versos 17 a 32. Nós não vamos ler todo, por causa do tempo, porque é grande demais, mas eu quero destacar com você até do versículo 17 até o 24. Perceba a fala do apóstolo Paulo, e aí eu compreendo porque existem tantos no corpo de Cristo que não conseguem entender esse texto. E talvez você diga assim: Emerson, você tem que entender que na vida ou na igreja tem o joio e o trigo, essas pessoas que não conseguem administrar sua vida, que são adúlteros, que vivem na pornografia, elas são joio. Você pode estar julgando. Calma, calma. Porque eu converso com pessoas que são sinceras de coração. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Certo? Então eu não me atrevo a dizer: porque o fulano é dependente
de pornografia, eu não me atrevo a dizer ele é joio ou não é trigo, mesmo porque Deus não me botou aqui para isso, tá? Porque a Bíblia diz que o joio vai conviver com o trigo até o ceifeiro chegar, e somente o ceifeiro saberá, né, quem é joio e quem é trigo, porque o ceifeiro não olha mente, não olha externo, ele olha o coração. E muitos que são santarrões nos púlpitos, nos patamares ou na plateia, estarão fora. Enquanto muitos, você vai dizer, como fulano pode estar aqui? Estarão dentro. Né? Então, não me cabe isso. Vamos lá, Efésios 4, nos versos 17 a 32. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Perceba que se Paulo estava falando é porque tem motivo para falar. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Ele está falando para a igreja. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. A partir daqui, o apóstolo Paulo explica como funciona esse proceder. Ele cita exatamente como deve ser o comportamento daquele que tem Cristo. E aí nós não vamos ler, você pode rapidamente passar seus olhos aí, ver em casa, mas eu quero destacar o verso 30, quando o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, Paulo estava falando para a igreja. Perceba que ele fala como deve ser o proceder. Possivelmente, pessoas da igreja viviam como gentios, como que os evangélicos, os crentes chamam hoje de gente do mundo, né? Isso me faz lembrar uma vez, o pastor Ed Renekiewicz, faz muitos anos, na primeira igreja ainda, né? Eu era pastor lá, discipulado de integração, o pastor Ed René estava lá e ministrou uma palestra para a gente, e alguém levantou a mão depois da palestra. Naquele momento das perguntas, né? Pastor, você ouve música do mundo? Aí Ed olhou para ele e disse: meu irmão, eu ouço música do mundo, leio revista e jornal do mundo, vejo televisão do mundo. O irmão ficou meio... Porque o proceder não é externo, irmãos. Essa história é do interno. Eu tenho conversado com as pessoas que vivem presas. Eu digo: olha, tem que entender o que é espírito. Se você não entender o que é espírito, você não vai conseguir, né? Eu conheço pessoas que dizem: eu luto muito, eu fico exausto lutando. Você não tem que lutar. Você não tem que lutar. Quando Paulo diz: eu esmurro meu corpo, não é lutar contra isso, contra o problema. É colocar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa é a questão do espírito. São os seus valores. Quando você acessa a pornografia, você está dizendo para Deus que você idolatra a pornografia, porque na realidade o problema é a idolatria.
Você simplesmente está dizendo para Deus que a pornografia é mais forte que você, porque você está dizendo para Deus também que a pornografia vale mais que Ele. Porque espírito é questão de valor. Quando você olha para outra mulher com um olhar lascivo, na realidade você está dizendo para Deus que o olhar lascivo é mais importante que Ele na sua vida. E por aí vai. Quando você diz para mim que não consegue beber ou não consegue deixar de beber, é isso que você está dizendo para Deus. Ó, Senhor, sinto muito, o álcool é mais importante que você na minha vida. Quero terminar. Justiça de quem? De quem? O humano é da ordem dos extraviados. A fala humana é fala egoísta. O caminhar do humano é caminhar destrutivo. Então eu quero terminar em Romanos capítulo 8, nos versos 21 a 31. Versos 21 a 31 de Romanos 8. Mas agora, aliás, Romanos 3, irmãos. Romanos 3, desculpa. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Preste atenção no que Paulo está falando aqui. Não há distinção. Pois todos pecaram, e a gente já leu isso, instituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Questiona o apóstolo Paulo. É excluído. Esse motivo é excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei. Não, diz ele, não, mas no princípio da fé. No princípio da fé. O motivo da vanglória é excluído no sentido da lei, mas vem no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Eu perguntaria agora para você, Deus é Deus apenas dos evangélicos? Ele não é também o Deus dos gentios? Questiona Paulo. Deus também não é o Deus dos que não são evangélicos? Sim, dos gentios também, dos não evangélicos também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei, porque a lei é a lei que indica o pecado. Na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo que não existe diferença entre judeu e gentio. Todos foram extraviados. Todos. Não existe diferença entre crente e não crente, irmãos. Todos foram extraviados. Qual é a diferença, Emildes? Jesus Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se você diz ter Jesus, mas continua no caminho largo, não é pela fé. E é caminho de morte. E aí você vai viver assim, pensando como extraviado, como extraviada, falando como extraviado, como extraviada, agindo como extraviado, como extraviada. Qual é o remédio, amigos? Caminho estreito, caminho da vida. E a gente vai palmilhar isso pouco a pouco. Amém? Vamos orar? Quero te agradecer, Deus, louvar o teu nome, porque tu és fiel à tua aliança. Tu não fizeste aliança conosco, a tua aliança é contigo. E como continuidade, resultado
vem aliança com o homem. Tu não precisas ser fiel ao homem, tu és fiel à tua palavra, Senhor. E porque tu és fiel à tua palavra, a fidelidade ao homem é derramada. Por isso tu justificas, e tu cobres os pecados com o sangue do teu Filho. A cruz recebe todas as culpas, e lá ficam, passado, presente e futuro. Aqueles que realmente resolveram entrar no caminho estreito, o caminho da vida, foram restaurados, reestruturados. Não são da ordem mais dos extraviados. Passam a ter a mente de Cristo, vivem na graça, entendem claramente a mensagem do Espírito e começam a viver como o Espírito Santo quer. Não é esforço nesse sentido, é simplesmente pensar conforme a vontade do Senhor. Esse homem, essa mulher, entende claramente que sua luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades, e caminha livremente, com liberdade, em amor, através de Jesus Cristo. Quero te agradecer por isso, Senhor. Quero louvar o teu nome. Quero pedir que tu continues visitando os necessitados. Precisamos olhar para os necessitados. Precisamos, Senhor, te pedir que tu olhes pelas pessoas que estão nas UTIs pelo mundo afora. No Brasil são mais de 500 mil mortos por causa da Covid. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós. Olha para as famílias enlutadas, gente perdendo 3, 4 pessoas da mesma família. Olha para as famílias enlutadas, Senhor. Olha pelas famílias que tem gente em UTI. Olha para o povo sofrido na UTI, gente que precisa ser entubada. Olha, Senhor, continua olhando por nós. Olha para esse Brasil tão sofrido, onde os políticos só olham para os seus bolsos, não conseguem olhar para o povo, prometem, são descaradamente falsos, direita, esquerda, centro, não tem um sequer. Aliás, eu não posso dizer isso, Senhor, mas são poucos os que olham realmente para o povo. Em sua maioria, políticos no Brasil olham para si e procuram se proteger para se reelegerem em prol de ganharem mais. Nós percebemos famílias abandonadas, sofridas, se destruindo, Senhor, mas a corrupção continua nesse país, a política continua, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, haja promessa e tudo do mesmo jeito. Que o Senhor olhe para esse país com os olhos da justiça, para a honra e glória do Senhor. Enfim, nos dá uma semana na tua presença, Senhor, cheia de reflexão, cheia de justiça, cheia de amor, das misericórdias renovadas, e que o Senhor sempre esteja conosco, indo para onde nós vamos. Assim, eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, uma semana abençoada, restauradora. É você que nos assiste pela internet, que vai nos ver no futuro, que o amor do Senhor, que a bênção do Espírito Santo estejam sobre vocês, que as misericórdias sejam renovadas e que vocês sigam no caminho de Jesus Cristo. Deus os abençoe.